Fala, forjados! Tudo na paz com vocês? Eu espero que vocês sejam todos bem, pela graça do Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui, antes de a gente iniciar nosso devocional, em Romanos capítulo 8, eu quero aqui agradecer a vocês, porque eu coloquei 2 vídeos nessas últimas semanas, eu tinha 20 seguidores, 20 inscritos no canal, e agora eu tenho 77. Obrigado, gente. Gostei muito, tá? Gostei demais. Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês e que seja para a honra e glória dele. Amém? Agora, eu quero aqui trazer para vocês um conhecimento de um estudo que eu fiz hoje pela manhã. E eu achei, nossa, isso é interessante, acho que vale a pena compartilhar com o pessoal do YouTube. Porque em Romanos capítulo 8, Paulo ele traz um incentivo para a gente de quê? Falando assim, ó, cristão, analisa a tua vida, examine o que você tem mais alimentado, se é a natureza espiritual ou a natureza carnal. Se você tem alimentado a natureza carnal e você deseja alcançar a eternidade, mude, porque ainda há graça, ainda há perdão. O Espírito de Deus ainda está neste mundo. Ele pode trazer o auxílio a você para você ter força para lutar contra esse pecado que você está vivendo. Então, ele nos traz isso hoje. E eu achei isso muito importante porque muitas das vezes o cristão sofre calado, enfrenta uma dificuldade calado. Não compartilha com outras pessoas. E a carga fica pesadíssima quando você não compartilha. Entende? Fica muito pesado, porque você está lutando sozinho. Mas quando você tem alguém com qual você pode compartilhar aquela dificuldade tua, você compartilhou e ali tem outra pessoa para te dar o auxílio, o suporte necessário. Em outro momento nós vamos conversar a respeito disso, da confiança de um cristão ter no outro. Por que que isso tem acabado? Né? Mas vamos ver aqui, veja só, ele diz aqui no verso 1, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Veja que profundo. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador pessoal, não há condenação. Isso é no verso 1. Mas o que que isso nos traz para a gente, assim, de experiência, de extrair conhecimento desse verso? De que isso significa mais do que ser dependente de Deus. Vocês entendem? Ou simplesmente ser seu seguidor ou discípulo. Sabe por quê? Porque inclui uma união viva diária com Cristo. Ou seja, é todo dia. Eu preciso ter uma conexão com Cristo para que não há condenação. Porque ao contrário disso, se eu não alimento a minha vida espiritual, a minha vida carnal irá de prevalecer. E nisso, isso terá condenação. Porque eu não estaria em conformidade com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Então, precisa ter uma intimidade, um elo, um vínculo com Deus. Então Jesus, ele enfatiza essa atitude do cristão com ele, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador pessoal, na parábola dos ramos, da videira e dos ramos. Por quê? Quem está em Cristo vai dar frutos, vai ser nítido os frutos. Mas quem não está, o que acontece? Lá ele fala, né, que irá de cortar e jogar no fogo, não é mesmo? Então, isso é a vida do cristão. Quem está em Cristo Jesus não há condenação, por quê? Porque o fruto que ele está dando é para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. Então vamos continuar. Aí, no verso 4, ele fala assim, ó, então não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque ele fala, ó, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, a fim de que não andemos segundo a carne, mas segundo o quê? Segundo o Espírito. Aí ele continua falando no verso... Continua falando aqui, ó, no verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas espirituais. Percebam bem. Percebam que... Vou pegar aqui. Percebam que ele aqui destaca 2 tipos de pessoas. Pessoas carnais e pessoas espirituais. Agora, quem se alimenta, quem está inclinando para as coisas da carne, cogita as coisas da carne. Onde a gente pode ver a natureza carnal e a natureza espiritual? Em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Lá mostra a natureza carnal e a natureza espiritual.
Então lá você consegue fazer uma análise da sua vida, as obras da carne e as obras espirituais. Aí ele vai falando no verso 6, ó. Porque o pendor da carne dá para a morte, ou seja, o fruto da carne é para morte. No verso 6 continua. Mas o do Espírito é para vida e paz. Nossa, que interessante, ó. Vida e paz. Olha, o fruto da carne é morte. O fruto do Espírito, quando você alimenta a vida espiritual, é vida e paz. Qual que você tem alimentado diariamente? Quando você acorda, qual a primeira atitude tua? Você alimenta a natureza carnal ou alimenta a natureza espiritual? Qual das duas naturezas tem prevalecido na tua vida? Você já viu uma história que conta que 2 leões estavam indo para uma batalha e nessa batalha os leões eles tinham que alimentar para enfrentar a batalha, certo? Para lutar ali. Mas um era alimentado muito alimentado mesmo. O outro era bem pouquinho. De vez em quando dava água, de vez em quando dava comida. Diante de uma luta, qual dos dois iria prevalecer, meus irmãos? Óbvio que aquele que é mais alimentado. E assim é a nossa vida espiritual. O cristão, quando ele aceita Jesus, ele passa a ter 2 naturezas. A carne vai lutar contra com a natureza espiritual e a natureza espiritual vai lutar contra a carne. Mas elas vão vencer conforme a escolha que você decide todos os dias.